Pessoal, atenção, vídeo de revisão para a nossa terceira VA, terceiro período A. Hoje é dia 4/12 de 2024, o que consta nesse vídeo será o conteúdo da nossa terceira VA. Eu gostaria que vocês estudassem tendo esse vídeo como orientação. Vamos lá, atenção, extinção da punibilidade, artigo do Código Penal que regulamenta a extinção da punibilidade, artigo 107. Então vocês devem estudar todos os itens referentes ao artigo 107. Lembrando o conceito de extinção da punibilidade, praticado o crime, surge para o Estado a pretensão punitiva, que se extingue quando ocorrer ou quando se consumar alguma hipótese de extinção da punibilidade do artigo 107. As hipóteses de extinção da punibilidade podem incidir durante o inquérito, durante a ação penal ou até mesmo após a condenação, desde que fique devidamente comprovada. Porque o caminho natural do inquérito não é a extinção da punibilidade, é uma sentença, seja ela de condenação ou seja ela de absolvição, conforme as provas dos autos. Entretanto, ocorrendo alguma hipótese de extinção da punibilidade, o processo é imediatamente enviado ao arquivo. Então, todas as hipóteses do artigo 107 devem ser estudadas para a nossa terceira VA. Também lembrem-se que nós estudamos concurso de crimes, artigos 69, 70, 71. Estudem os três porque vai cair uma questão envolvendo concurso de crimes. Lembrem-se, concurso material do artigo 69, 2 ou mais condutas com 2 ou mais resultados, somando-se as penas. Concurso formal, uma conduta com 2 ou mais resultados, regra da exasperação, de 1/6 até metade. E crime continuado do artigo 71, quando vários crimes são praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outros diferentes, de forma que os crimes posteriores são uma continuidade dos anteriores, ou seja, no mesmo contexto. No crime continuado, o juiz também aplica a regra da exasperação, só que no crime continuado, a exasperação é de 1/6 a 2/3, e no concurso formal é de 1/6 até metade. Lembrem-se, só que o concurso formal tem uma exceção, que é o concurso formal imperfeito, que se caracteriza quando houver desígnios autônomos. E no concurso formal imperfeito, aplica-se a regra do concurso material. Então, estudem concurso de crimes também, porque vai cair uma questão sobre concurso de crimes. Pessoal, atenção. A ação penal pública incondicionada se rege pelo princípio da obrigatoriedade. Ou seja, o Ministério Público, quando tem elementos do crime colhidos durante o inquérito policial, ele deve oferecer a denúncia. Ou seja, ele não tem escolha, é o dever do Estado em processar todo aquele que é autor da prática de crimes. E na ação penal privada, que fica a cargo da vítima através de advogado, o princípio da obrigatoriedade não se aplica. Aplica-se o princípio da disponibilidade. Eu posso abrir mão da ação penal privada, caso eu não queira exercê-la. Então, lembrem-se dos institutos da renúncia e do perdão como formas de extinção da punibilidade. Lembrando sempre, renúncia e perdão somente ocorrem na ação penal privada, jamais na ação penal pública. O Ministério Público, durante o processo, pode oferecer perdão a alguém que tenha praticado um crime de ação penal pública? Não. E na ação privada? Sim, se for ação penal privada. Não confundam, por favor, o perdão do ofendido, do artigo 107, com o perdão judicial, do artigo 120, e que também tem a súmula 18 do STJ. O perdão judicial é uma forma de extinção da punibilidade, somente cabível para os crimes culposos, quando as consequências da pena são tão graves, que a pena se torna desnecessária. O exemplo do perdão judicial, por exemplo, a mãe que mata o filho por acidente e que sente uma dor tão profunda que a pena para ela se torna desnecessária. Para a súmula 18 do STJ, o perdão judicial não gera maus antecedentes e não gera reincidência, certo? Então também estudem esses pontos, porque serão extremamente importantes para a prova. Lembrem-se do artigo 41 do Código de Processo Penal. A denúncia ou a queixa na ação penal, seja ela pública ou privada, mas hoje o Código Penal, a maioria dos crimes se processam mediante ação pública, conterá a exposição do fato com todas as suas circunstâncias
e o rol de testemunhas. E o Ministério Público, tendo elementos suficientes para oferecer denúncia, ele deverá oferecê-la, porque estão presentes as condições para o exercício da ação penal. Abolitio criminis. O que é abolitio criminis? A abolição do crime também é uma hipótese de extinção da punibilidade. Ocorre quando uma lei penal nova revoga completamente uma figura criminosa anteriormente existente. O abolitio criminis, quando caracterizado, gera reincidência? Gera reincidência? Não, porque o crime foi totalmente abolido por uma lei nova. Agora, o abolitio criminis apaga também os efeitos civis da conduta, uma indenização civil? Não, porque são esferas diferentes. Entenderam? Hoje, a nossa legislação não tem privilegiado o instituto do abolitio criminis, porque o discurso penal criminológico tem sido de incremento do direito penal, aumento de crimes e de penas. Então, ultimamente não tem acontecido o abolitio criminis. O último que aconteceu, que eu me recordo, foi do crime de adultério, do artigo 240, que nós já estudamos. Pelo contrário, o que vem acontecendo hoje na legislação é aquilo que nós chamamos na doutrina, que todos chamam na doutrina, de novatio legis impégios, que é lei nova, mais severa, mais grave, que já existia, mas que é modificada, tornando, por exemplo, a pena mais severa. E a última que tivemos foi agora 2 meses atrás, quando o Congresso Nacional aumentou a pena do crime de feminicídio. Era 12 a 30 anos, passou para ser 20 a 40 anos. Então, abolitio criminis tem pouco ocorrido. Novatio legis impégios tem muito, né, em razão da política criminal que o país tem adotado nos últimos tempos. A morte do ofendido, a morte da vítima, a morte do réu é uma causa de extinção da punibilidade? Sim. E como se prova a morte do réu no processo penal? Através de certidão de óbito lavrada em cartório, que é documento público que tem fé pública. A morte presumida do direito civil tem efeitos no direito penal? Não. Aquela morte presumida que você já estudou no civil, ela só tem efeitos sucessórios, tá? Para regulamentar uma sucessão que é provisória, porque da morte presumida, o morto pode aparecer a qualquer tempo, desde que não esteja morto, e retoma a herança no estado que se encontra. No crime, não. No crime, a extinção da punibilidade pela morte do agente, conforme o artigo 107, inciso 1 do Código Penal, somente se comprova através de atestado de óbito, que tem requisitos para ser lavrado, certo? A ação penal, estudem bastante o artigo 41, leiam ele várias vezes. Uma vez proposta a ação penal, o Ministério Público pode desistir da ação penal? Falar, eu quero desistir, não quero prosseguir mais, o promotor pode fazer isso? Não. Agora, ele não pode desistir, mas se ele não tiver provas acerca da culpabilidade do réu, ele pode pedir absolvição, mas pedir absolvição não é o mesmo que desistir, porque ele só pede absolvição depois que ele buscou todas as provas e não conseguiu encontrá-las. Agora, falar assim, eu simplesmente estou desistindo da ação penal, não pode, certo? Porque ela é obrigatória. Prescrição, lembram-se do artigo 109 e seguintes que eu falei na última aula? PPP e PPE, prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. Uma ocorre antes da sentença penal condenatória, que é a PPP, e a outra ocorre após a sentença penal condenatória, que é a PPE, né? E ambas se regulamentam, na primeira pelo máximo da pena, na segunda pela pena aplicada. Então, estudem prescrição. Conceito de prescrição: considera-se prescrição os efeitos do tempo sobre o processo, de modo a extinguir a punibilidade. Lembrem-se que nós estudamos causas impeditivas e interruptivas da prescrição, 116, 117 do Código Penal. Inclusive vimos na aula passada, se hoje é o dia 4/12, nós vimos essa matéria no dia 27/11, que foi a semana passada. Está no caderno, então estudem todo este conteúdo, porque ele é extremamente importante. Gente, algumas causas de extinção da punibilidade foram revogadas, tá? Não são todas as originais que foram editadas na época do Código Penal de 40 que foram revogadas. Uma delas que foi revogada é o casamento da vítima em crimes contra a dignidade sexual. Antes da reforma de 2005, se a vítima de um crime contra a dignidade sexual se casasse, extinguia a punibilidade do agressor. Hoje não.
Por quê? Porque a lei penal foi aprimorada, a lei penal foi melhorada e essa hipótese foi revogada com a lei 11.106 de 2005. Então hoje não mais existe isso. Pensem bem o quanto o nosso país era retrógrado, né? O quanto o nosso país era deficiente na proteção da mulher vítima de violência. A mulher que era estuprada não podia casar, porque se ela casasse, o agressor que a estuprou antes, o processo era arquivado. Então vejam como a nossa lei, até pouco tempo atrás, 2001, era machista, né? Nossa lei era extremamente machista, hoje melhorou bastante. Via de regra, a ação penal é pública ou privada, gente? Via de regra, a ação penal é pública, está no artigo 100 do Código Penal, tá? Eu estou passando aqui nesse vídeo todos os artigos que vocês têm que obrigatoriamente estudar. Quem seguir o vídeo vai sair muito bem na prova. Artigo 100, que cara é essa, Éder? Que cara é essa, menino? Artigo 100, a ação penal é pública, salvo quando a lei a declara privativa do ofendido. E quando a lei a declara privativa do ofendido, ela se torna ação penal privada, certo? Estudem bastante este tema. Retroatividade de uma lei nova que não mais considera o fato como criminoso é uma causa de abolitio criminis e somente acontece nos casos de extinção da punibilidade. Do artigo 107, está lá no artigo. Gente, presta atenção. Qualquer crime está sujeito à prescrição, tá? Exceto Constituição Federal, incisos 42 e 44. Um crime que jamais prescreve: racismo. E dentre o racismo, agora também o Supremo entendeu e foi colocado na lei a injúria racial, nunca prescreve. São crimes graves que não prescreve. E depois na Constituição, artigo 5º, inciso 44, ação de grupos civis ou militares armados contra o Estado Democrático de Direito. O resto está tudo sujeito à prescrição. Por quê? Qual o fundamento da prescrição? Ninguém pode ter contra si eternamente uma ação penal em aberto. O Estado tem um tempo para processar e punir alguém. Se o Estado não processou e puniu naquele tempo, os efeitos do tempo são deletérios, são prejudiciais para o processo e para a sociedade, porque será um caso de um criminoso que não foi punido e que foi alcançado pela prescrição. Hoje, com a agilidade dos processos judiciais, gente, e acreditem, o processo judicial eletrônico tornou a justiça rápida. A justiça era lenta. Aquele mito da lentidão da justiça, com o processo judicial eletrônico, acabou. Logo, a quantidade de prescrição caiu bastante, prescrevia demais. Prescrevia muito quando o processo era físico. Um recurso para sair de Anápolis, chegar em Goiânia, quando o processo era de papel, levava 5, 6 meses no trâmite. Esperava em protocolo, tinha que pegar malote, chegava no protocolo em Goiânia, tinha que ser distribuído, era carimbo para cá, carimbo para lá. Hoje o juiz recebe o recurso aqui, ele dá um comando no computador, já aparece na tela do desembargador. É rápido, é muito rápido, é algo assim. A gente pensava antigamente, se pensava antes do processo eletrônico, que a justiça estava em decadência no que se refere à celeridade, mas veio o processo eletrônico e agilizou demais. Vocês estão na era da justiça eletrônica, certo? Da justiça digital, da justiça do algoritmo. Estudem, se aprofundem sobre os aspectos e a influência do direito digital sobre o processo. Eu já falei isso muito para vocês, né? Porque quem não pegar essa onda vai ficar para trás, certo? E direito digital não é só ficar na barra infinita das redes sociais não, viu, gente? Que aquilo vicia, né? Também estudem hoje nos crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, se a vítima perdoar o réu, isso tem efeito sobre o processo? Nenhum. O processo vai continuar e o indivíduo vai ser condenado mesmo que a vítima perdoe, porque são crimes de ação penal pública. O Ministério Público é obrigado a prosseguir com a ação. Antigamente tinha, hoje não. A prescrição da pena de multa, se a multa for a única aplicada, em quanto tempo ela prescreve? Está lá no artigo 115 do Código Penal, 2 anos. Se ela for a única aplicada. E se ela for aplicada junto com outro crime, na mesma sentença, ela prescreve no mesmo prazo do crime. Gente, presta atenção. A absolvição do réu impede o dever de reparar o dano? Não. Muitas vezes o réu é absolvido no crime por insuficiência de provas para o crime, mas existem provas para o cível que obrigam o dever de reparar o dano. Por exemplo, acidente de trânsito, o indivíduo muitas vezes não é condenado na esfera criminal,
Mas no cível ele é obrigado a indenizar, porque é dano, é outra coisa. Agora, se no crime o indivíduo for absolvido porque se comprovou que o fato nunca existiu, ele vai ter que indenizar no cível? Não, porque se o fato não existiu, o fato é único, entenderam? Muitas vezes o fato existiu, não chega a ser crime, mas é dano civil. Mas quando se comprova que o fato nunca existiu, não é nem crime nem dano civil, de natureza civil, certo? Concurso material, concurso formal, crime continuado, vai cair uma questão. Sursis e livramento condicional, tá, gente? Não cabe nem sursis nem livramento condicional hoje em crimes hediondos, tá? Com a nova redação do artigo 112. E prescrição, concurso de crimes, já falei. E basicamente esse é o nosso vídeo de revisão. Quem estudar pelo vídeo e pelo conteúdo do caderno vai sair super bem na prova. Detalhe, eu acho que vocês já sabem, a prova terceira VA não tem questão discursiva, vocês sabem, né? Algum professor já falou para vocês? Já? A coordenação nos autorizou, é um padrão, né? Existe um padrão institucional, mas considerando que estamos no final, então as questões discursivas foram dispensadas da terceira VA, mas não se enganem, se estivermos juntos semestre que vem, continuaremos com questões discursivas, porque vocês precisam treinar a prática escrita para a prova da OAB. Beleza, gente? Beleza? Obrigado.